Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos convida a refletir sobre nossa própria postura diante do Evangelho. Somos capazes de colocar a vida e o amor acima de regras e interesses? Vamos ao Evangelho do dia. Leituras e Evangelho do dia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: Sou por acaso um cão, para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses, e acrescentou: Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa, e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendito seja o Senhor meu rochedo. Bendito seja o Senhor meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a nossa guerra. Bendito seja o Senhor meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Nas 10 cordas da harpa, louvar-vos. A vós que dais a vitória aos reis, e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?
mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Quando curar é crime. Esta passagem do Evangelho nos conduz ao coração do conflito entre Jesus e uma religiosidade fechada em si mesma. Ao entrar novamente na sinagoga, lugar sagrado da oração e do ensinamento, Jesus se depara com um homem de mão seca, símbolo visível de uma vida limitada, ferida e impedida de agir plenamente. Ao mesmo tempo, ele percebe os olhares atentos de alguns que não buscavam a misericórdia, mas uma falha para acusá-lo. O cenário revela um contraste profundo. De um lado, a dor concreta de um homem necessitado, de outro, a frieza de quem coloca a lei acima da vida humana. Quando Jesus chama o homem para o meio, ele o tira da invisibilidade e o coloca no centro da comunidade. Esse gesto já é, por si só, uma lição poderosa. A pessoa ferida não deve ser escondida, mas acolhida e valorizada. Ao trazer o homem para o centro, Jesus obriga todos a olharem para aquela realidade de sofrimento e a confrontarem suas próprias intenções. A pergunta que ele faz, se é permitido no sábado fazer o bem ou o mal, não busca informação, mas consciência. Jesus revela que a verdadeira fidelidade a Deus passa necessariamente pelo amor concreto ao próximo. O silêncio dos que observavam é revelador. Eles não respondem porque qualquer resposta sincera desmontaria sua lógica. Esse silêncio expressa a dureza de coração que Jesus percebe com profunda ira e tristeza. Não se trata de uma ira impulsiva, mas de uma indignação santa diante da incapacidade de compaixão. A tristeza nasce do fato de que corações endurecidos pela legalidade perdem a sensibilidade para reconhecer a presença viva de Deus. Aqui aprendemos que é possível frequentar espaços religiosos e, ainda assim, estar distante do verdadeiro espírito do Evangelho. O gesto de Jesus é simples e cheio de autoridade. Estende a mão. O homem, confiando na palavra de Jesus, obedece e sua mão é restaurada. A cura não acontece por um esforço mágico, mas pela obediência confiante e pela ação misericordiosa de Cristo. Esse milagre mostra que Deus não adia o bem em nome de regras. Ao contrário, Ele age quando a vida precisa ser salva, restaurada e devolvida à sua dignidade. O sábado, que deveria ser sinal de libertação e descanso, encontra em Jesus seu verdadeiro sentido. Por fim, o texto revela a gravidade da rejeição a Jesus. Aqueles que presenciam o bem realizado não se convertem, mas passam a tramar sua morte. Isso mostra até onde pode chegar um coração fechado à verdade. A cura que devolve vida a um homem desperta ódio em outros, pois a luz expõe as trevas. Este evangelho nos convida a uma séria reflexão pessoal. Somos chamados a escolher entre uma fé que gera vida e misericórdia ou uma religiosidade que endurece o coração. Seguir Jesus é optar sempre pelo bem, mesmo quando isso nos custa incompreensão ou oposição. E você, que ficou até o final, reze conosco a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram do evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.